Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você irá nos dar a honra de nos assistir. Sejam todos muito bem-vindos a esse grupo que pretende estudar o autoconhecimento, que estamos aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis, amparados por esse Instituto Despertar da Consciência, com o nosso irmão Sebastião Camargo, que hoje nos dá a honra de estar conosco mais uma vez, transmitindo seus conhecimentos, auxiliando-os a enxergar melhor, a amplitude do conhecimento. Antes de iniciarmos, eu vou fazer a leitura de um poema que veio para eu ler hoje. Gratidão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão da vida, pelo ar e pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, por eu posso ver meu amor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, eu acho, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem da afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam a da amargura, mãos que apertam, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sintonia, de poesias, de cirurgias, de psicografia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levantam, que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grábato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido,
de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigada, Senhor, porque nasci, obrigada porque creio em ti, pelo teu amor, obrigada, Senhor. Gratidão a todos vocês que estão aí conosco já neste momento. É um prazer ter cada um deste coração, dessas mentes interligadas conosco. Bom dia, Sebastião! Excelente dia, Adriana, net espectadores, abraços de luz e muito amor a todos. Então vamos lá, hoje nós vamos tratar, continuar o capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, cujo autor está aqui conosco, e esse capítulo trata de questões bem complicadinhas para todos nós, né? Porque, como disse uma amiga minha, não sei se ela está aí, a Paulina, poxa, essa história de que o negócio é de dentro que vem, né? Porque ela achava que o vampiro vinha de fora, né? Na verdade, né, ele vem de dentro, ela não tinha esse raciocínio. Então, mostrando para nós, né, a importância dos nossos pensamentos. Ele trata das fixações mentais. E para finalizar com chave de ouro, depois de ter desenvolvido sobre as enfermidades e suas possibilidades, fixações enfermiças, vampirismos, larvas, bacilos e embriões psíquicos, as origens do câncer. Então, depois a gente ter estudado um pouquinho sobre as larvas, bacilos, vírus e embriões psíquicos, né? Isso traz muito André Luiz, que é ele que toca nisso primeiramente, né? Dessa questão, acho que dentro da obra, né? Toda que a gente tem revelada e num aspecto muito importante, né? Que é de vida, origem de vida, de energia, né? Que é a questão sexual, aonde nós desvirtuamos muito o fluxo dessa energia, né? Que ela tem toda uma programação de acontecer e de equilíbrio. E, infelizmente, né? Devido, ou infelizmente, não sei, né? Não posso falar infelizmente, né, Sebastião? Mas devido à nossa imaturidade, que aprendeu com o Sebastião isso da aula passada, porque que a gente ainda comete alguns tropeços na existência, é pela nossa imaturidade, né? Nós desvirtuamos o emprego dessa energia tão poderosa que é a energia sexual, e acabamos deixando em nós larvas, bacilos, né, e tantas outras bactérias aí que desorganizam o fluxo da vida, né? Então são criações mentais que nós fazemos através dos nossos desregramentos perante a lei de amor, né, que é a lei que rege tudo que existe. E aqui vem essa questão da origem do câncer. Antes de nós iniciarmos, vou pedir para o Sebastião fazer um panorama já desse capítulo, já que é o último tópico é esse. Mas quando a gente pensa na origem do câncer, aí já me vem à mente, né? O câncer da próstata, o câncer da mama, o câncer do útero. São regiões vinculadas a essa energia que a gente acaba de falar de larvas e bacilos, né, Sebastião? Não foi por acaso, né? Que vem falando de uma energia tão potente e olha o que vira, né? Não quero dizer nada, gente, que porque tem um câncer no útero, no ovário, ou na mama, ou mesmo na próstata, que a origem foi desregramento sexual. Cada um aí pensa o que quiser, né, Sebastião? Eu não estou julgando ninguém, né? Mas mesmo assim, não é o acaso, né? Eu entendo esse contexto de gradação do conhecimento que ele vai sendo aos poucos trazido para nós, para que a gente possa abrir a nossa mente e entender como utilizar as nossas potências. É por aí, Sebastião? Com certeza, mas antes de começarmos, vou pedir para você ler, eu passei no seu zap aí, o último item que colocamos no segundo livro, que chama-se Gratidão. Olha Colocamos no só. glossário do livro. Olha só, vamos lá então. Gratidão. A gratidão é a arte da fé e é a via para a saúde, é o caminho para a paz. Filha dileta do amor sábio,
enriquece a vida de beleza e de alegria. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concebido. A gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano e está íncita na individuação, quando tudo adquire beleza e significado. Gratidão é transcendência existencial, enriquecimento emocional e saúde comportamental. É a força que logra desintegrar os aranzéis da degradação do sentido existencial. Nos níveis nobres da consciência de si e da cósmica, a gratidão aureola-se de júbilos e os sentimentos não mais permanecem adstritos ao eu, ao meu, ampliando-se ao nós, a mim, à vida, a todos juntos. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Miramês, Horizontes da Fala e Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. Lindo, Sebastião, e tudo a ver, né, com o tema para a gente superar. Com certeza. Nesse mesmo capítulo, lá mais no início, nós vimos com André Luiz que doenças do corpo pode gerar doenças na alma. E doenças da alma pode gerar doenças do corpo. E como temos ouvido tanto, não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa, todas as vezes que acontece algo no corpo, devido aos excessos, isso reflete na alma e pela sensação do corpo, nós conseguimos perceber, analisando à luz do discernimento em nossa consciência, que isso está vindo de fora para dentro, já que não encontramos a correspondência de dentro, porque quando o corpo grita de algo que está vindo de dentro, é fácil fazer um exame de consciência e perceber que o câncer de mama, segundo Joana de Ângeles, teve a sua origem no ciúme, na insegurança, assim como o de próstata. Aliado também a outras situações da energia criadora. E se é energia criadora, nós vamos ver aqui nas origens do câncer, ela pode transformar-se em destruidora se mal utilizada. Então, cada um é que vai fazer o autoexame e vai ver se houve excessos de dentro para fora, não só o que comemos, o que bebemos, mas o que ouvimos, o que vemos. E ontem mesmo, numa mensagem de Chico Xavier, na sua fala ao vivo e a cores, ele dizendo que a fofoca mata. A fofoca. Que nós devemos ser terminais de finalização da fofoca. Chegou a nós, morreu a fofoca. E até a Pâmela colocou fofoca como maledicência no mesmo balaio. Eu falei, são duas coisas diferentes. A fofoca é filha da mentira. E a maledicência é filha da maldade. Então, quando falamos no nosso próprio universo que passamos por 16 processos cancerígenos, eles podem começar na fofoca, na maledicência, no uso indevido da energia criadora, a energia sexual, pelos momentos de insegurança, de ansiedade. Nós percebemos, por já ter lidado, por ter feito oncologia, não muito tempo, porque nós atuamos em múltiplas dimensões, e lidar diretamente com isso, percebemos a quilômetros e quilômetros quando está originando uma estrutura cancerígena que, se não for transmutado estas situações interiores, esses aranzéis,
E agora sabemos que a gratidão é filha da plenitude. Se eu estou pleno, eu sou grato. E nesse processo de gratidão eu posso desintegrar e reintegrar os elementos cancerígenos, porque não são vírus, não são bactérias. Eles não estão diretamente ligados nem aos alimentos, por mais indevidos que sejam. Isso tudo são elementos que vão ampliando as possibilidades. É uma semente de mágoa, de ressentimento, de insatisfação, de tormentos interiores, que estão em dissonância com as leis de harmonia. E isso vai pervertendo a energia criadora, que a energia sexual nasce da amorosidade, da união, vamos falar conjugal, de um princípio inteligente com o outro, para dar origem, para dar nascimento ao primeiro elemental. E a partir dali, elementais se unem para formar todas as coisas, inclusive o que nós chamamos de energia criadora. Não é senão os próprios elementais. Eu é que vou direcioná-los para criar os átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e até um corpo, como é o seu caso, que criou o Carlos Alceu, dentro de você, com auxílio da sementinha do Charles aí. Então, nós podemos construir a nossa paz, a nossa saúde ou o nosso tormento. Porque esses seres, segundo Clarencio, em Nosso Lar, de André Luiz, eles são inocentes. Eles desconhecem o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Eles atendem o nosso comando. No sentido profundo do termo, segundo Miramês, eles só obedecem às leis universais. Ou seja, quando eu os convido para a maldade, para a mentira, para a maledicência, para a fofoca, eu estou desvirtuando a sua origem harmônica. Eles vão construir algo em mim. Só que, normalmente, essa construção nós chamamos de destruição. Eles começam a desintegrar o que está harmônico se eu estou convidando-os para a desarmonia. E assim, perante esse preâmbulo, dá para a gente começar a ler o texto e a construir novas realidades. Seja bem-vindo, Marcelo, alma querida. Olá, bom dia. Um pouquinho atrasado. Você quer ler para nós, Marcelo? Pode ser ou você está... É as origens do câncer. 330. Analisaremos os verdadeiros motivos do desenvolvimento e da manifestação do câncer, enfermidade derivada das consequências provenientes dos pensamentos conturbados, enfeixados pela mente, que vibram em desalinho com os ditames do Evangelho de Jesus. A lei de justiça, amor e caridade. Essa perturbação se inicia na ação mental e emocional, movimentando as forças elementais primárias, responsáveis pela criação da força de coesão, sustentação e manutenção da vida em todos os reinos da natureza. O trabalho incansável das forças elementais, desde o reino dos infinitamente pequenos, reino mental ou reino pré-humano, convida-nos a uma postura de profundo respeito, gratidão e admiração por sua fidelidade à lei divina, aliada aos trabalhos de parceria e de solidariedade exercidos por eles em toda a criação. É lamentável, porém, a ignorância do homem em seu atual estágio evolutivo, relativamente a esse patrimônio natural que nos interpenetra e nos rodeia. A responsabilidade é a consciência no trato com essas forças dinâmicas, são fundamentais para acelerar o progresso. A ação destituída de harmonia desarticula essas forças naturais, gerando inúmeros desequilíbrios,
percebidos ou não pela humanidade que caminha distraída, desprovida de sentimentos elevados e de verdadeira espiritualidade a ser vivenciada na ação. Mesmo sofrendo os efeitos de um comportamento sombrio e desditoso, não pressente o abismo da decadência em etapas torturantes de incontáveis enfermidades. Analisemos com acuidade os esclarecimentos ministrados por Ramatiz. Embora certas porcentagens do câncer sejam oriundo do choque ocorrido entre as forças ocultas que descem do plano superior e as energias astrais criadas dos diversos reinos da vida física, a sua manifestação mórbida no homem é proveniente da toxicidade fluídica que ainda circula no perispírito e que foi acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ocorridos nas várias encarnações pretéritas. Aí você para, porque depois ele continua, né, Sebastião? A gente vai longe aqui. Eu só vou comentar bem pouquinho, né, mediante essa leitura, nossa compreensão aqui. O motivo, né, da gente desenvolver enfermidades. Então, é tudo que o Sebastião já vem falando, né, em termos de pensamentos conturbados, né, que nós vamos tendo como desalinho mesmo para nós. E eu achei super importante essa fala de hoje, né, que o Sebastião já iniciou ali falando do ciúme, né? Quem aqui não? Que às vezes a gente pensa no desalinho energético com outros vícios que a gente possui, mas o ciúme parece que é algo meio que natural para algumas pessoas, um sentimentinho bobo, né? E tem gente até que confunde com amor, né, Sebastião? Porque eu amo, porque eu gosto, eu sinto ciúme, né? Então, é meu, né? O que é o amor mal compreendido. E aí você vai observando que essa perturbação nossa vai iniciar nesses campos, né? Da emoção, no campo do nosso campo mental, do pensamento mesmo, e principalmente com os alimentar isso, porque eu acho que o que mais agrava o sentimento, né, como eu costumo brincar, não tenho sangue de barata, né, algumas coisas me ofendem e tal, mas se eu ficar alimentando, né, Sebastião, acho que o termo é esse, se a gente continuar o tempo todo em cima daquilo e preso àquilo e aquele processo, e você vai alimentando, e aí você vai dando ordem ao que o Sebastião falou para esse mundo dos elementos, aonde eles são neutros, né? Lá atrás falou sobre isso. Há uma neutralidade, nem bom, né? E nem mal. Né? Eles são neutros, eles recebem toda a carga. E aí, quando eles recebem aquela emoção, aquele pensamento, nossa, eles respondem. Né? É a vida nos dando sim sempre, no sentido que você quiser. O problema é que nós não estamos conscientes sobre esse sentido. Então, esse é um problema. E aqui, Ramatiz começa falando das forças ocultas, né, que descem do plano superior e as energias astrais criadoras dos diversos reinos da vida física. E aí faz a manifestação mórbida no homem, que é proveniente do quê? Da nossa toxicidade fluídica. Então, por isso que a maior parte, né, grande, ele fala, a porcentagem do câncer é oriunda desse choque, né, dessas forças ocultas que encontra. Hoje fala muito de relacionamento tóxico, eu não gosto desse termo, mas, né, aqui é o nosso campo mental tóxico, né, Sebastião? E aí a gente dá força para a coisa acontecer. Por aí que eu compreendi um pouquinho. Então vamos lá. Tem um segredinho aí, um ensino profundo aí nesse primeiro parágrafo, né, com Ramatiz, mas vamos fazer uma viagem no tempo aqui. Está no livro também, na obra Nosso Lar, André Luiz, para ser mais exato, a ministra veneranda, na intimidade, nós temos a liberdade de criar ideias de bem ou de mal. Só que uma vez criando-as, a lei ou as leis superiores nos obrigam a manter e nutrir a nossa criação. E essas ideias vão dar origem a um mecanismo de replicação
de infindáveis ideias. Por isso que quem mente, daqui a pouco tem que inventar outra mentira para sustentar aquela consciência elemental que criou anteriormente. Ou o que leva para o lado da fofoca, da maldade, maledicência. Quer dizer, eu criei um ser. Se eu sou adepto a caluniar, a difamar, e eu criei essa estrutura em mim. Se eu também tenho o hábito de fazer isso para que a reação do outro alimente a minha própria estrutura. Porque se eu uso da maldade, da maledicência, eu só fico feliz se o outro aceitar a minha encomenda. E esse estado de satisfação é o conteúdo. O outro aceitou a ofensa, ele fica magoadinho, aquele conteúdo alimenta a minha criação. Só que o outro ser está criando nele também. Por isso que, quando ele narra aqui, veja a sutileza da informação. Embora certa percentagem do câncer seja originada do choque ocorrido entre as forças ocultas que descem do plano superior e as energias astrais criadoras dos diversos reinos da vida física. O que será isso? Certa porcentagem, aí é o mínimo. Você já viu, você já entrou em contato com um vegetal que você nunca esteve lá para falar, não, foi a minha estrutura mental que criou esse negócio aqui. O câncer lá no vegetal. Existem estruturas cancerígenas nos minerais e nos animais. Mas nós não podemos falar isso com os vegetais do nosso quintal, nem dos animaizinhos de estimação. Porque, segundo Ramatiz, ali somos nós diretamente que estamos criando as estruturas cancerígenas neles, por nosso comportamento. E eu fico imaginando assim, Adriana, quando o nosso corpo morre, segundo a questão 70 do Livro dos Espíritos, a energia do nosso corpo vai participar da formação de outros corpos. Se nós somos mais ou menos fofoqueiros, maledicentes, rebeldinhos, reclamões, essas energias vão voltar para o reino animal, pré-humano, vegetal, mineral. E quando essas forças superiores, que segundo Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, está no segundo livro a informação, seres encarregados de executarem os decretos do Altíssimo, Cristos, retornam ao reino mineral, vegetal, nos quais as forças astrais, superiores, é claro, emanadas de suas mentes, de seus pensamentos, é como se encarnasse nas estruturas minerais vegetais para acelerar o processo dessas consciências embrionárias. E se for um Sebastiãozinho, um Marcelo, uma Adriana que está lá, presente com as energias dos seus corpíceos que dissolveram e ainda continua rebelde, vai gerar a estrutura cancerígena. E se eu estiver no minério, eu vou ver o câncer naquela estrutura mineral. Se o Marcelo estiver no vegetal, nós vamos ver a estrutura cancerígena porque ele recusa ainda a enquadrar-se nas leis de harmonia. O Adriano, que está ali no animalzinho, também vai recusar. Mas nenhum desses três, nem eu no mineral, Marcelo no vegetal, nem você, nós estamos tendo contato direto com o homem. Mas estamos construindo uma estrutura cancerígena, fruto ainda da rebeldia, do energismo de nossos corpos, animados por uma alma imatura. Por isso que o que entra no corpo também pode gerar o câncer, porque esse energismo mineral, e eu posso estar alimentando o vegetal, que é o Marcelo, e alimentando a Adriana, que pode ir lá
De vez em quando o cachorrinho pode ir lá e comer uma folhinha de uma planta e etc. E nós estamos num ambiente onde eu, como minério, eu posso estar na cenoura, na batatinha, que seria a estrutura do Marcelo. Mas você, Adriana, pode ser a estrutura do suíno, do bovino, que também vai alimentar. Então, essas estruturas, quando chegam a nós em forma de minério, vegetais, a proteína animal, qualquer outra, se nós não temos aquele instante de parar frente ao alimento, estabelecer o nosso propósito para que a gratidão por ele desintegre as estruturas cancerígenas e reordene a estrutura molecular para que ela entre em nosso corpo de forma harmônica, aí é onde o alimento pode acelerar o processo cancerígeno, que tem uma matriz de insatisfação, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de vários mecanismos perturbadores que já está em nossa estrutura íntima. E pode não estar. Mas eu estou alheio. Eu falo que como de tudo, mas esqueço de preparar esse tudo para entrar no meu corpo. Não tem nada de errado comer de tudo. Agora, eu tenho que ter a consciência, eu preciso ter a consciência, melhor dizendo, que tudo está em tudo. Então, se um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, o mal arquitetado também. Que vai seguir a mesma frequência e estágio vibracional. E como você estava falando do tóxico, para Miramês, o que nós chamamos de lixo mental é um banquete suculento para essas consciências cancerígenas nesses reinos. Porque vai continuar alimentando-os, para que eles possam eclodir na criatura humana que não se resolveu por não se conhecer, se auto-amar, se perdoar e etc. Então, chega aquelas personagens minerais, vegetais, animais em nosso cenário, eles vieram de estruturas cancerígenas, chega aqui, tem um ambiente propício, eles só somam. Aí nós vamos acusar, mas foi o agrotóxico. Agrotóxico é até uma palavra inadequada, são os chamados fertilizantes. Mas não são elementais. Se eu tenho um ácido corrosivo, como a água oxigenada, 2 hidrogênios simples e inocentes, 2 oxigênios, que só foram juntados numa conformação que dá aí a característica de água oxigenada, que é belíssima para limpar um machucado, para salvar o nosso cãozinho envenenado e várias outras situações. Depende de onde eu vou usar. Por isso, quando nós trazemos estruturas que não necessitamos, que é o caso de quem conta um conto e aumenta um ponto, que é o caso da fofoca, da mentira. Então, nós estamos criando essas estruturas. Eu criei uma matriz. Agora, o que está nos alimentos que estão vindo de fora, o horticultor estava fofocando quando plantou. Assim como o agricultor, o pecuarista, e tudo isso fora gravado nas estruturas minerais, vegetais e animais que eles criaram, que chegou no supermercado. E, normalmente, quem vai ao supermercado não reclama do preço que aumentou. Da verdura que está colocada, às vezes, de forma indevida lá na gôndola, ou na prateleira do supermercado, que a gente quer que esteja de um jeito e está de outro. Nós não lamentamos de nada, nós entramos na mais perfeita harmonia, agradecemos tudo e saímos mais harmônicos do que entramos. É assim que fazemos normalmente? Raramente é. Raramente. Então, o que eu estou levando para casa? Porque quando eu pego, Adriano, num tomate, Marcelo, espectadores,
eu estou em conexão com o reino inteiro. E naquele tomate, se eu sou desarmônico, se eu não tenho essa consciência, eu estou ativando o reino inteiro para embarcar naquele tomate e vir para o meu universo, que no meu universo tem uma estrutura perfeita para fazê-los eclodir. Quer dizer, eu sou uma incubadora, e ali a coisa vai, normalmente, expandir. Por isso que a criatura que recebe um diagnóstico de câncer e recebe a informação com harmonia e faz um exame de consciência e refaz o seu trajeto de vida, ela sara quase instantaneamente. Mas a que recebe e já não suporta ouvir a palavra câncer. Aí já muda para CA, aquela coisa, e já briga. Aí que a coisa complica. Está decretando. Ou quando ela é magoada, tem a frasezinha que está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não perdoo. Lá está escrito que assim que você diz isso, você assinou a sua própria condenação. Porque quem perdoa um inimigo está pedindo perdão para si mesmo, já que perdoar o amigo é dar prova de amizade. Então, por esta ignorância, nós sofremos sem necessidade. Porque se essas estruturas estão desarmônicas, por esses corpos que foram animados por seres imaturos, tudo tem o seu objetivo. Agora, como eu vou receber o carbono, que faz parte ou que constrói a estrutura do grafite, do carvão, depende da minha consciência, porque se eu mudar a conformação molecular, eu o transformo em diamante. Agora, se eu não sei, eu vou receber o carvão mesmo. Por isso não tem nada de errado na obra divina. Há perfeição em tudo. Agora, cada coisa em seu estágio. Agora, quando eu vejo algo fora, critico, condeno, alguma coisa desajustada que eu nego em mim, eu estou transferindo para o fora. Agora, se eu vejo fora algo aparentemente desarmônico e eu identifico a matriz da desarmonia em mim, corrigindo em mim, segundo Chico Xavier, quando eu olho para fora, tudo está perfeito. Porque se tiver uma estrutura mineral com câncer, eu já sei que foi o corpinho do Sebastião que gerou aquele câncer. E eu não posso condená-lo. Pelo menos não devo. Poder eu posso. Porque ele estava num estágio e esta estrutura está servindo hoje para que eu exercite a gratidão, que pode desintegrar essa estrutura e reordená-la num outro formato. Por isso não tem nada de errado fora de nós. E tecnicamente nem errado dentro de nós. A estrutura para um estágio. Agora eu estou tomando consciência que pode ser diferente. Para evoluir, eu não preciso sofrer, eu não preciso adoecer. Basta que eu tenha o amor como única razão do meu existir. E fica bonitinho falar assim, fica quase poético, não fica? Mas eu sei o que é amor. Bom, se eu tenho ele como a única razão do meu existir, eu sei que o amor gesta a vida, ele nutre a vida, ele organiza a vida e a mantém. E se eu sei utilizá-lo, sei que são as formas elementais que o transporta em suas incontáveis expressões. Agora sim, a partir do amor, que também fica bem suave quando Joana fala, ame. Quem ama, a cura dá-se naturalmente, ou acontece naturalmente. Aí eu falo, então eu vou amar o Marcelo, mas amar de doer, que ela fala, ame de doer. Mas amar o Marcelo é fazer por ele o que lhe cabe fazer? Porque eu vou amar o filho, né? Aí eu quero até mastigar o alimento para pôr na boca dele, para que ele não tenha trabalho. Isso não é amor. Amor é capacitar o outro para que ele ande com as próprias luzes. Mas para fazer isso, primeiro eu tenho que andar com as minhas. Não adianta eu orar
para vocês, para qualquer um, se eu não vou vivenciar na sequência o que eu coloquei na oração. Mas já falei muito, agora vocês. Eu acho que depois eu passo para o Marcelo comentar também, mas eu penso que, né, de tudo que você falou aí, me veio a frase do Cristo, né? Não vos preocupeis com o que entra pela boca, né? Mas o que sai. Que aí vem a questão que você colocou aí, os elementos do alimento, está tudo ali disponível, inclusive as minhas células, né, que eu deixei num passado, que virou nutriente, que virou parte de outros corpos, estão ali disponíveis com, né, essa já perspectiva de se desenvolver no mundo cancerígeno, um câncer. Mas se dentro de mim tiver tudo harmonizado, por isso que Jesus disse essa frase, né? Não vos preocupeis com o que entra pela boca, mas o que sai do seu, né? Do seu verbo, do seu coração, do seu pensamento. É essa a grande preocupação, é por aí mesmo, né, Sebastião? Mas posso fazer um adendo? Claro, sempre. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele está, mas de outro formato, Sim. se preocupe também com o que entra. Porque Hoje se já. doença do corpo pode gerar doença na alma, se preocupe Sim. também com o que entra, porque são estruturas cancerígenas dos nossos corpíceos. E ele não diria: se nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, se 99 já está no aprisco, eu volto para buscar a que ficou. Então, deixar o meu corpo hoje dissolver-se e retornar aos reinos de origem, eu vou ter que voltar e juntar todo esse povo que me foi confiado e que eu desorganizei e trazê-los para o meu aprisco. Então, o reencarnar ou encarnar de novo é isso, eu vou arrebanhar o que eu deixei para trás. O que eu não consegui transformar em sentimentos nobres para o perispírito, para o âmago da alma, para o meu Cristo e Deus interiores, eu vou ter que retornar e buscar esse pessoal, porque se me foi confiado 2 talentos, eu preciso chegar na minha consciência pelo menos com 4. E assim sucessivamente. Maravilhoso. Então, se preocupar com o que entra seria no sentido de qualidade, né, desses elementos, dos alimentos, ter mais regramento, nesse sentido. Mas E assim, como quando eu Jesus... estou na hora da refeição também. Sim, na hora da refeição. Mas assim, eu acho que a fala de Jesus, ela é transcendente e não estava falando do alimento em si, né? Mas sim do elemento que compõe o alimento. Se eu tiver o respeito e a consideração dentro de mim, ele não vai se transformar naquilo que pode prejudicar o meu corpo físico, em termos como a doença, o câncer, né? No sentido mais mineral do que no sentido lógico, se eu comer muito açúcar, né? Se eu comer tudo que é muito, né, gente, vai prejudicar o nosso organismo, né? Então é isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Nós vamos fazer até um experimento. Vamos colocar como cobaia para o Dr. Jonas, e ele tem um equipamento já para isso. Nós vamos preparar o nosso sangue, por exemplo, num estado de harmonia X e receber no nosso próprio sangue ali isolado o sangue de alguém que está com câncer terminal, por exemplo. E vamos ver como que esse povo do outro cenário se comporte quando entrar em contato com o meu. Entendi. E se nós estivermos nessa harmonia na hora da refeição, pode ter o mais terrível elemento corrosivo no alimento que alguém colocou propositalmente para nos adoecer, ele não vai ficar na mesma estrutura. Assim que ele entra em nosso campo vibracional, ele já dissocia, segundo André Luiz. Tocou em nossa aura, ele se conforma, também Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida, à semelhança do que somos. Ele vai seguir as leis que estão regendo a nossa consciência. Eu poderia dizer, lembrando Jesus, assim vos dizia os antigos, quer dizer, quem te criou te ordenou que fosse assim. Eu, porém, vos digo. Aqui nós vamos orar pelos que nos perseguem e caluniam, amar quem nos odeia e
fazer o bem a quem nos deseja o mal. E ele pode ter vindo com a estrutura de ódio, né, de calúnia e outras situações. Mas chegou em nosso cenário? Não, aqui sou eu quem dou as ordens. Eu que sou responsável por esse cenário. Ou se ajunta comigo ou se espalha. Ou entra ou sai da porta, que é o que dizia no Jesus. Domínio total. Marcelo, comente um pouco aí suas questões. Na minha visão é bem simplista, né? Tipo, é o que o livro vem discutindo desde o começo, né? Como nós nos portamos, como nós pensamos, como nós emitimos, é o que interfere na nossa construção mental e do corpo, né? E extrapola para o corpo, né? Então nós voltamos ao problema básico, né? O nosso pensamento, né? Nossa vontade molda tudo, né? E aí que tá a parte que a gente que eu ainda não sei lidar, né? Ainda não sei me manter firme o suficiente, né? Mas sobre o trecho, acho que não tem mais nada para adicionar depois desses argumentos. E aí, só sobre Jesus, né? Eu acho que nesse caso a fala dele veio pro seu tempo, né? Para as pessoas, naquele momento era muito mais importante se preocupar com a maledicência que era comum, né? Continua até hoje. E mais para aqueles que raros espíritos e espíritas que procuram o conhecimento, né? E a perfeição não vai. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Então, para aqueles que já estão prontos, tem o livro do Sebastião aqui para nos mexer, né? Para nos forçar ao movimento, né? Continuemos? Ou mais algum comentário? Acho que continuamos, sim. Pode ler toda a citação ou o que você prefere? Sebastião, que ele lê parágrafo por parágrafo, que é bem profundo, né? Vamos parágrafo por parágrafo. Então, tá bom. O câncer no homem não fornece a possibilidade de se identificar. No momento, um agente infeccioso propriamente físico e passível de ser classificado pelos laboratórios do mundo, não se trata de um micro-organismo de fácil identificação pela terminologia acadêmica, pois é um bacilo psíquico, só identificável, por enquanto, no mundo astral, e que se nutre morbidamente da energia subvertida de um dos próprios elementais primários, criadores da vida física. Esse elemental primitivo e base de coesão das células, da estruturação do mundo material, torna-se virulento e inverte os polos de sua ação criadora para destruidora, assim que é irritado em sua natureza e manifestação normal, pela intervenção violenta, desarmônica e deletéria por parte da mente e da emoção humana. Essa precisa de complementação, hein, Sebastião? Vamos lá. Pode começar, Adriana, depois nós continuamos. Ixi, achava melhor você já ir direto, mas vamos lá, então. Vou dar meus pitacos. Interessante esse início, né? Que o câncer no homem não fornece a possibilidade de se identificar. E realmente, quando a gente escuta o histórico das pessoas que o desenvolveram, né? E eu escuto muito isso. Até então a pessoa vivia bem antes, né? De saber. Aí quando ela conhece e sabe o que ela tem no seu corpo, né? Aí parece que a coisa desgringola, né? Aí ela passa a doer, passa a sentir, a ter todos os efeitos que vêm no nosso corpo, né? E a gente não percebe exatamente porque eu ia até comentar isso agora há pouco, essa falta de autoconhecimento que nós temos, né? A gente não percebe o nosso corpo, né? A não ser que você desenvolva essa capacidade de percepção. Eu estou percebendo meu coração hoje está batendo diferente, meu pulmão, eu estou respirando, não está normal.
a gente só acorda, né, e está em pé, está indo, caminhando, mais ou menos assim, a gente é totalmente inconsciente. Assim, quando nos alimentamos, que foi a fala inicial aqui do Sebastião Camargo, falando dos elementos que a gente traz para dentro do nosso corpo, e quando há o ambiente propício, desenvolve em saúde ou em doença, como câncer. Então, aí depois ele coloca a questão dos micro-organismos, né, que não é o micro-organismo de fácil identificação pela terminologia acadêmica, pois é um bacilo psíquico, que só é identificável, por enquanto, no mundo astral. Então, a gente não vai identificar no microscópio, né, Sebastião? Não adianta a gente querer utilizar os aparelhos que nós temos, né? Ele é identificável apenas pelo mundo astral. O que se nutre nutre morbidamente da energia subvertida de um dos próprios elementais primários, criadores da vida física. Vai na energia. A gente sempre escuta, né, que o câncer ele gosta da célula que está mais equilibrada e com mais vida e vai se alimentando dela, e às vezes as pessoas tiram a energia. Eu já escutei muitas pessoas pararem de comer a carne, por exemplo, para não ser um alimento para o câncer. Para de comer açúcar para não ser alimento para o câncer. Então, tudo aquilo que dá energia orgânica, né, no corpo físico, há algumas pessoas que seguem a dieta, e hoje já desenvolveram-se várias dietas, né, em termos nutricionais, para as pessoas que possuem a doença. Algumas é retirado o hormônio, né? Eu tive meu pai com câncer de próstata, para diminuir os tumores, foi tirado o hormônio masculino, e o tumor murchou, né? E ele parou de ter. Então, você vê como é que ele gosta de alimentinhos que gera energia, né? Isso aqui que ele vem comentando, né? Que é a energia da vida, né? Vou deixar para você, Sebastião, um pouquinho para frente aí, senão vou falar muita bobagem, eu acho. Pode comentar. Tá, belíssimo comentário. Então, quando aprendemos a identificar esse bacilo psíquico, porque se é fora do corpo, é no astral, hoje eu sei fazer isso no próprio físico, e às vezes, por um abraço em alguém, já se consegue trazer a estrutura até certo ponto que é permitido pela consciência da pessoa, pelo seu propósito de vida nova, pela espiritualidade, pelo Cristo, por Deus. Então, nós já temos condição de receber parte daquele energismo, ressignificá-lo e devolvê-lo. Agora, é bem complexo quando a pessoa não tem proposta de mudança. Ela quer, na inocência de curar o câncer, pensar que a quimioterapia cura câncer. Ela dizima tudo que vê pela frente. Ela não sabe quem é célula cancerígena. Agora, se Joana de Ângeles nos ensina a criar célula com poder quimioterápico, eu a crio para desintegrar aquela outra que está enferma. Então, é direcionada, não vou ferir ninguém, eu só vou naquela que está fora do prumo. E ainda vou convidá-la, não vou matar você, eu vou só reordenar a sua estrutura molecular. Vou mudar a conformação, porque quando fala que ela gosta do sangue, o sangue é que leva todos os nutrientes para o corpo. Por mais que a gente respira ou inspira amorosamente, o produto final, quem vai levar para o corpo é o sangue. Por isso que a célula cancerígena quer sangue. Normalmente, a pessoa que está com câncer entra no processo de anemia. E o açúcar é mais vicioso do que a cocaína. O que nós chamamos de glicose, de ATP. Então, ali está toda a fonte de energia física. Então, ela já vai direto ao ponto. Agora, se eu paro de comer o açúcar e continuo amargo, resolve. Quase nada. Agora, se eu deixo de trazer o açúcar
e invisto na minha docilidade é uma coisa. Eu deixo de comer a carne vermelha, mas o meu sangue ainda continua fervendo com as emoções desordenadas. Resolve muito. Então não é a carne em si, não é o açúcar em si, é como eu vou me portar diante dos elementos, porque na hora de ingeri-los, eu estou num estado de harmonia, eu vou transformá-los nas estruturas que eu necessito para a cura. Fala, mas a radioterapia não cura? É um pouquinho diferente, que ela vai matar só localmente. Se for na garganta, vai tentar eliminar, mas ela não sabe quem está saudável e quem está doente. Tanto que a pele queima, escurece, etc. E assim como qualquer elemento, todos eles são paliativos. Eu falo principalmente porque a gente acompanha várias pessoas nesses estágios e é um desastre quando faz a chamada sessão de quimioterapia. O quanto ela enfraquece, o quanto fica mais dolorida e etc. Não temos nada contra a medicina, é o que eles conseguiram até hoje, aliviar um pouco dos efeitos. Mas quando entendermos, que é o que ele falou aqui, quando esse elemental, qual que é o elemental primário? Se eu olhar para uma célula, o elemental primário está na molécula. Mas se eu estou olhando para a molécula, o elemental primário que a nutre é o do átomo. Se eu olhar um átomo, o elemental primário inicialmente é o elétron. Por isso que ele vai mostrar aí que tem elementais nos elétrons, ou um elemental conduzindo um elétron. Mas o elemental primário do elétron é o fóton. E Aulus fala que um fóton é uma entidade viva da natureza, quer dizer, um elemental também. Então, os maiores vão se nutrindo morbidamente dos menores. Por isso que ele fala, quando ele irrita, o que é irritar? Não é deixar alguém irritado, como nós falamos no popular, não é isso. Irritar é movimentar. Então, quando ele movimenta essa estrutura menor, no sentido de manter o seu desequilíbrio, a célula cancerígena que vai, a célula normal, se nutrir da célula sanguínea que não tem um núcleo, quer dizer, ela é primária em relação à célula que está ali no músculo, no fígado ou em qualquer uma. Então, a outra não tem nenhum núcleo, ela não tem consciência de si. Ela obedece maquinalmente à estrutura dos automatismos para levar os nutrientes. Por isso que a conscientização dessa realidade pode nos libertar. Porque a cura vai depender dessa mudança desse bacilo psíquico, onde ele nasceu. Pode ser da fofoca, da maldade, da maledicência, de qualquer estrutura menos feliz. Ou seja, tudo que leva ao egoísmo, ao orgulho, segundo Leon Denis, as duas bases de todas as enfermidades estão aí. Mas com Emmanuel aprendemos que o egoísmo é filho do orgulho. Então agora ficou mais fácil. E se a base essencial de todas as virtudes é a humildade, exercitando a humildade em todas as virtudes, eu transformo o orgulho. Porque o orgulhoso é aquele que pensa que sabe. E às vezes não sabe de quase coisa alguma. E o egoísmo é aquele que pensa que tudo é para ele. Ele tem direito a tudo. E outro dia, no nosso estudo, da quinta-feira com o Davi Ascenso, percebemos, ganhamos de bandeja com Joana de Ângeles, filho, o ego é filho do egoísmo. Não é o contrário. E, ao mesmo tempo, o self é filho do altruísmo. É a resultante disso. Então, trabalhando essa sombra que nós chamamos de ego, ou estrutura egóica, nós vamos construir o que nós chamamos de virtudes. A base essencial, começando pela humildade, reconhecendo a própria ignorância e transformando ou construindo o self, que é o suprassumo de nossa consciência como alma. Nós temos as duas coisas na alma. Uma fração do self, que é o Cristo em nós, e as energias primárias que nós chamamos de ego. Nós estamos ali no meio.
eu vou obedecer às energias primárias e ficar no egoísmo, no orgulho, ou vou obedecer à estrutura superior que vai me levar ao altruísmo, à humildade? Nós temos escolha todo o tempo. A cada situação, eu que vou decidir qual dos dois senhores eu quero servir. Permanecer no mesmismo perturbador ou avançar. Só que para avançar eu preciso assumir responsabilidade. Eu não posso mais comer de qualquer maneira, só para encher o estômago. Eu não posso mais, quer dizer, pelo menos eu não devo mais ouvir qualquer música, ler qualquer obra. Eu preciso ser seletivo porque eu escolhi alimentar o Senhor interior, o self. E ele se nutre de humildade, de altruísmo. Esse é o mecanismo da sua nutrição. Agora, quando cessa esse exercício do altruísmo, da humildade, ele vai definhando. É como se ele fosse encolhendo. E aqui fora, o ego inflando, como nós falamos no popular. E acontece o mesmo quando eu oferto o alimento para o self e, ao mesmo tempo, deixando de alimentar a estrutura egóica, ela vai morrendo na forma. A sombra vai transformando-se em luz. E assim, sucessivamente. Creio que aqui, em termos gerais, e nós percebemos aqui que os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive a construção de todas as células físicas e perispiríticas também, como nós vamos ver na sequência. Ô, Sebastião, uma pergunta mais complexa. Como você descreveria a humildade para um cara grosseiro igual eu, assim, sem ser nos meandros do nível celular, mas assim, tipo, pro dia a dia de uma pessoa? Então, vamos lá. Nós sabemos que as virtudes são entidades que nós criamos. Da mesma forma que tem os elementais regendo o perispírito e o corpo físico, ou para a sua manutenção estrutural, nós temos as virtudes que vão coordenar a sua promoção consciencial. Qual é a atitude de humildade do Marcelo? Então, ele está diante de alguém que fala uma coisa tão grosseira, tão fora do prumo, e ele para um pouquinho, ao invés de dar uma lição de moral, de usar os seus títulos, ele silencia, fala: não devo dar pérolas aos porcos. Se ele não tem condição de compreender o que eu vou dizer, e se o que eu vou dizer vai diminuí-lo, tudo que ele tem é isso, ele só sabe isso. Agora, o que eu posso acrescentar à vida dele, e quando ele sair de perto de mim, ele já não mais será o mesmo. Às vezes será apenas um olhar, Marcelo. E de repente nem o olhar você pode dar, porque o olhar, ele pode sentir que o olhar é reprovador. Se ele permitir, você vai além, dá um abraço. E tanto o olhar como o abraço é transfusão do seu potencial para a eclosão nele mais tarde. Lembra com Ramatiz da mensagem do médium, do profeta, do vidente? Quer dizer, algo vai ficar na intimidade dele. E quando ele sai de perto de você e você continua vivendo o que você transmitiu para ele, vai eclodindo, vai regando. E daqui a pouco, ele já chega próximo de você e já não diz mais aquela coisa grosseira. Ele já vai aproximando das ideias que você tem como mais harmônicas. E isso vai acontecendo naturalmente. Se você bate de frente, além de você derrubar todo o império da sombra, que Joana de Anjos fala, a sombra é fundamental, o egoísmo é essencial. O egoísmo no átomo é o que chamamos de força nuclear forte. Tire a força nuclear forte de um átomo e fala-me o que ele transforma. E, ao mesmo tempo, o altruísmo é a força nuclear fraca. Ela é 100 trilhões de vezes mais potente, segundo o Dr. Jorge Andréa, do que a força do egoísmo. Então, quando você
mergulha na estrutura do outro, que é egoísta, com esse energismo do altruísmo, e sem deixar ele perceber, porque às vezes ele não suporta uma palavra, se você for diretamente. Você pode criar ali, de um amigo, um inimigo. Ou você pode fazer de um inimigo que está fazendo a coisa mais absurda possível, você, no silêncio, exemplificar um amigo. Porque você não diminuiu o que ele era, você tentou, no seu exemplo de vida, mostrar que tem outra forma de viver a própria vida. Aí já uma outra pergunta mais, talvez um pouco mais sem resposta. Quanto mais você busca essas atitudes que a gente considera evolutivas, mais solitário você se torna, né? Porque, só entre aspas, porque menos as pessoas do seu convívio conseguem, não sei se é a palavra certa, acompanhar, né? Então, como você tem que, você falou, escolher as músicas, escolher os livros, mas a média da população não consegue, assim, não tá nesse mesmo ponto de vista, né? Como que você lida com a solidão dessas escolhas? Vamos lá. Você pensa que essa não tem resposta? Esta é que tem a resposta. Porque eu quase enlouquecia de imaginar Chico Xavier. Falei, com quem que esse moço conversa? Que a maioria que viveu com ele não absorveu 1% do que ele tinha para doar. Ele não tinha nem como falar. Se nós somos criaturas multidimensionais, se uns não querem, não estão preparados, outros querem. Então você leva uma oitava, então você não é solitário. A solidão, na realidade, não existe se você tem consciência. Porque os da mesma faixa vibracional pode te rechaçar, pode querer triturar você. Mas se você olhar no entorno, uma oitava acima, você vai ver que tem uma infinidade de seres prontos a receber o que você tem. Por isso que você, entre aspas, perde uma turma que aparentemente eram amigos, outros estavam sequiosos pela sua proposta de vida, pelos seus ensinos, apenas esperando. É como aqueles trabalhadores da vinha, eles estavam prontos, só esperavam trabalho. E você chega com as oportunidades. Agora, se eu não tenho olhos de ver e penso que só tinha aqueles amigos, que não existe outras possibilidades, aí eu fico isolado, sim. Aí a gente entra em depressão, como eu entrei no início. Agora, hoje, eu sou uma companhia boa para mim. E se eu sou uma boa companhia, nunca estou só. Porque mesmo aparentemente só, eu sou sempre a soma de muitos. Aí, como nós falamos no popular, eu começo a conversar com os meus botões. Com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas inteligências, com todos os seres dentro do meu corpo, do perispírito. Você vai ver que tem uma infinidade de seres esperando por você. Acho que ainda eu tô acho que na transição, né? É a época que eu tô me sentindo solitário, porque se você tentar, pelo menos eu tento aplicar, você acaba tendo que deixar a maior parte do que eu fazia para trás, né? E ainda não alcancei essa 1/8 acima, então. Você está fazendo escolhas. Vamos dar um exemplo bem simples. Antes você tomava água com aquele pozinho que antigamente chamava de suco. Que suco? Não vou... E agora você descobriu que quem coloca o sabor na água é o seu paladar. O paladar é que define o sabor. Ou o sabor depende da educação do paladar. E aí você se dá o direito de relacionar diretamente com a água e qualificá-la como Jesus a transformou em vinho, quer dizer, mudou a sua estruturação. Então você não perdeu, você ganhou, que agora você é livre, você não precisa do que suco. Você mesmo dá o sabor.
Então, quando aparentemente estamos em solidão e olhamos por esse lado, você vai libertando-se. E o curioso quanto a isso, quanto mais você se liberta e vai na direção de seres mais evoluídos, mais você ama quem ficou na retaguarda e mais você está dentro deles sem eles perceber. Só que agora você não espera o contraponto. Você não espera que eles sejam gentis, que eles te agradeçam, que eles te reconheçam. Nada disso. Porque agora você está servindo pelo prazer de ser útil. E quanto mais você faz isso, mais você percebe uma infinidade de seres que estão à sua volta, te auxiliando e sendo auxiliados, por sua vez. Eu quero combinar aqui se há possibilidade de você retornar na próxima, porque tá maravilhoso, né? E nós não vamos dar conta de terminar esse item aqui. O que você sugere? O que você sugere? A gente continua na próxima, porque é instigante, né? Nós continuamos na próxima, mas para deixar mais instigante, leia só o próximo parágrafo e não fale nada, só leia. Opa, maravilha, vamos lá. Na eletricidade, também podeis avaliar a existência de um elemental primitivo, ou energia primária oculta em todas as coisas e seres vivos, que a sustenta no processo de coesão e substituição das células responsáveis pelo fundamento do reino vegetal, mineral e animal. A poderosa rede eletrônica de forças vivas primitivas do mundo invisível, que é constituída por entidades vivas astralinas e inacessíveis à instrumentação do mundo físico, quando perturbada, pode inverter os polos de sua função coordenadora específica, provocando as rebeliões das células e, consequentemente, tumores cancerígenos ou leucemia. E eu fico imaginando, Adriana, Marcelo, para quem olha os meus exames do sangue e vai analisar os meus leucócitos, é para quem tem leucemia, que é de 1.500 a 2.500 o máximo que eles... Isso é para quem está com leucemia. Só que eu sei que ela está presente no meu psiquismo ainda. Só que eu consigo não deixar ela eclodir no plano físico já é um avanço. Mas eu preciso trabalhar um quanto mais de amor, de gentileza, de auto-perdão, de situações, porque a cada segundo eu avanço e eu não sou aquele de um segundo atrás. Eu não tenho o direito de olhar a um segundo atrás e me condenar se eu estou modificando a própria estrutura do que fiz um segundo antes. Isso é que eu estou trabalhando. E quando eu estou bem harmônico, às vezes dá 3.500, que já é um avanço, mas teria que estar, o mínimo é de 3.500 para frente. Parece que E às vezes assusta quem analisa os nossos exames. Se a gente não fala, vamos já fazer um mapeamento mais profundo aqui, porque você já está com um negócio avançado e não tem nada disso quando você tem essa consciência. Mas isso é para o próximo programa ou para a nossa próxima live. Pode fazê-la mais tarde. Só vou dar um recadinho da Pâmela. A Pâmela sempre coloca alguma coisa, né? Ela colocou que aprendeu esta semana que os equívocos que a gente estava comentando, né, são importantes para o desenvolvimento das experiências, porque para discernir precisamos entender os dois lados. Faz parte do desenvolvimento das sensações, emoções, sentimentos, até chegar às virtudes. Muito bem, Pâmela, exatamente. Boa aprendizagem, né, da Pâmela. E ainda ela continuou. Lá embaixo ela fala assim, o câncer, né, e o câncer pode ser desenvolvido por várias encarnações e eclodir depois de muito tempo. Isso aí também vou deixar para a próxima. Tem palestrantes que falam que já é merecimento quem desenvolve o câncer. Colocando, eu falo que é um alento para os corações que o tem, que é o desafio, né, de entrar com a energia de luta pela vida com ele,
e colocando como se fosse uma limpeza do seu corpo astral. Também isso é a outra questão que a gente pode estar comentando, né, Sebastião, na próxima semana. Mas eu posso até dar uma informação aqui que eu já falei algumas vezes, mas quase em off, mas outro dia 2 pessoas me questionaram, você fala que passou pelo câncer e não é verdade. Porque nós tivemos um diagnóstico da medicina humana falando que era neurociticircose. E um diagnóstico no moço chamado Adolfo, câncer. E o Marco Aurélio foi portador da notícia ao vivo numa rádio. Ele não lembra, mas eu nunca esqueci. Eu vou ficar com o diagnóstico de quem? De alguém que foi médico no plano físico e continua médico, sendo que só é identificado no plano astral. Então, que eu fico com a informação que era câncer mesmo e que foi uma misericórdia não ter deixado de lacerar o corpo físico, porque houve a mudança em tempo devido. De propósito, exato. Só que depois que começou a primeira mudança, foi eclodindo vários. E quantos ainda tem? Quantas estruturas que eu criei? Porque se olharmos o nosso passado não muito remoto, nós fizemos cada proeza. A potencialidade divina nossa, né, é fantástica, né? Somos deuses da cocriação, né? Exatamente, é lindo eu fico isso. Imaginando só o menino Adolfo. Sim. Ele praticamente explodiu um planeta com guerra nuclear. E só veio reordenar a sua consciência 7.000 anos depois, culminando aqui no Brasil para a nossa felicidade, deixando... E o que é uma guerra nuclear no corpo físico, senão a químio, a rádio, antibióticos potentes e etc. Exatamente. Vou deixar mais um recadinho da Pamela aqui. Sebastião disse uma vez em um programa que os elementos que formam um alimento, quando absorvidos, são direcionados para cada setor: mineral, vegetal, animal, e os conteúdos psi também, quando a gente comentou sobre os alimentos. Bom, gratidão a todos vocês, né? Hoje nós começamos com a frase gratidão, e Sebastião complementou com a mensagem do segundo livro, né? No capítulo 9 que você falou? Essa está no glossário. No glossário, essa definição de gratidão. Não foi só gratidão que colocamos, não. Colocamos ingratidão também e o ingrato. O que significa o ingrato, ingratidão e a própria gratidão. Está tudo correlacionado aí à cura, à autocura e à própria autodestruição. Então, vamos ser gratos pela oportunidade de estarmos vivendo esse instante agora, né? Nós aqui juntos com todos vocês. A última fala, você quer deixar sua mensagem, Sebastião? Não, já tenho o suficiente. Só agradecer a todos mesmo. Nós aqui agradecemos nossa eterna gratidão. Marcelo, nossa eterna gratidão. Gratidão a todos. Até a próxima semana para continuarmos esse tema instigante. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar, é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois, a sua inscrição.
Depois o seu gostei ou não gostei, o seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.